Esse lance do Pix, cara, é um negócio impressionante, porque eu gravei um vídeo, aí eu decidi não publicar, porque ele já tomou um teor que ele foi para um lado que eu acho que a galera, assim, ela só tá tentando assistir algum vídeo para confirmar as ideias prévias que ela já assumiu. Então ela não quer mais aprender nada, ela só quer assistir algo que para se entreter. Agora virou entretenimento esse assunto, né? A gente vai fazer um episódio para tentar clarear algumas coisas, mas não está sendo criado nenhum tipo de imposto. Mas uma dúvida que eu tenho é que, assim, pô, o salário mínimo, a gente fala aqui da valorização real do salário mínimo, né? E a gente vem observando a valorização real do salário mínimo há muito tempo. Qual que é o ponto? O ponto é que se o salário de mercado, que é o de equilíbrio, na grande parte. Você que está me assistindo aqui provavelmente está em alguma grande região metropolitana. Então, o salário de equilíbrio da região que você está me vendo, ele é mais alto do que o salário mínimo. Né? Ou ele é muito equiparado com o salário mínimo. Então, é normal quando você fala assim, pô, o cara tá brigando porque o salário mínimo ele tá subindo mais. O que é isso? Não tô falando isso. Tô falando que o aumento do salário mínimo em várias regiões do Brasil, ele gera um aumento da informalidade muito grande, porque o Perini acabou de falar, foi na Bahia e para as pessoas, um salário para as pessoas trabalharem em restaurante, barraca, era de R$ 1.000, abaixo do salário mínimo. Esse cara ele não entra no mercado formal de trabalho. Até porque senão ele perde o benefício do Bolsa Família também. Não, e mesmo vamos pensar uma pessoa que, né, que não esteja no Bolsa Família e tal. Tá abaixo ali, tá na informalidade. Um cara que ganha 2, 3 mil reais, ou opta pela informalidade, porque o empregador paga menos imposto, ele paga menos imposto e tudo mais. Agora, esse cara, ele vai começar a ser fiscalizado. Por quê? Porque antes, a regra da Receita só pegava bancos tradicionais. Não pegava instituição de pagamentos e operadoras de crédito. E hoje, você pensar no Nubank, você tem duas opções para escolher a conta remunerada. Uma é da instituição de pagamento e outra é do banco, que é a opção de RDB, que é um recibo de depósito bancário. Então, quando você coloca no RDB, você está colocando numa instituição financeira que é mais tradicional, que eu não tenho certeza, mas muito provavelmente as informações já são enviadas para a Receita Federal. Da instituição de pagamentos, que foi como o Nubank começou, não. Então agora essa legislação da Receita, que sempre existiu para banco tradicional, se o cara movimenta mais do que 5 mil na pessoa física, me informa. Se o cara deposita mais de TED, né, transferência, DOC, mais do que 15 mil por mês, é PJ, me informa. Ela está sendo equiparada para instituição de pagamentos e operadoras de crédito, PicPay, que começa com a conta do cartão de crédito, papapá. Então, cara, assim, não tem nenhuma legislação nova, nenhum imposto novo, mas como muita gente hoje utiliza essas contas remuneradas para trabalhar, sim, provavelmente essa pessoa vai ter que pagar imposto, né, cara? E não é só a inflação, cara. Isso aí, ela provavelmente tem muitos desses negócios que não funcionam se tiverem que pagar 20, 30% de alíquota de imposto. O cara nunca botou isso na conta. Não tinha? Não, e assim, o cara vai tentar em algum momento aumentar o preço. E quando ele aumenta o preço, ele fala, puta, a pessoa não prefere comprar mais aqui no meu mercadinho. Ela vai no mercado, que é mais confortável, é mais higiênico, é mais limpinho, é maior, tem uma maior oferta de produtos e serviços e não vem mais aqui no pequeno. E esse cara quebra, ou ele é comprado. Não, e você falou do Nubank, né? Eu vi uma pesquisa mostrando que de cada 3 smartphones no Brasil, mais de um tinha um aplicativo do Nubank. Então, quanto de gente agora vai passar a ter monitoramento e o cara vai ver, né? Talvez ele nem soubesse. Tem muita gente ignorante sobre como funciona essa parte do imposto, mas ele vai ter que pagar imposto. E é relativamente fácil chegar na alíquota mais alta, né? É? Não sei como é que vão apurar a renda, porque não é porque o cara movimentou 10 mil na conta que 10 mil é a renda dele. Ele pode estar comprando insumo, etc. Aquilo seria a receita dessa empresa informal que ele tem, e só uma parte, de fato, seria a renda. Não sei se a receita ela vai presumir um certo nível de renda, se vai usar IA para cada caso específico. Agora, eu tô curioso para ver o que vai acontecer. Eu também, é muito complexo, porque eu penso no caso do cara que é motorista de Uber, por exemplo. Porque ele recebe do aplicativo lá uma determinada receita, mas ele gasta em aluguel de carro, ele gasta em combustível, ele gasta com manutenção, ele gasta com uma série de coisas. Então a receita tá vendo lá que cai, sei lá, 8 mil na conta do cara. E aí que ele gasta no cartão de crédito, sei lá, 5. Mas, tipo, o que é consumo do cara, o que é gasto do negócio dele, né? Porque ele é um motorista de Uber, precisa desses 5 mil reais por mês para pagar. Cara, no final das... Eu vou dar um exemplo até sem ser atividade remunerada. Você tem sua mãe e você ajuda ela. Não, você eu faço... 10 mil meu reais, caso. entendeu? Para sua mãe. E aí, esses 10 mil, a sua mãe pega a parte, paga plano de saúde, ela paga a parte, paga o condomínio, ela paga a parte, paga, sei lá, comida, vestuário. No final, não sobrou nada. Isso é renda dela?
tem que ser tributada? Ou é doação, você vai ter que pagar 4% de TCMD, porque tá mandando e no ano fica acima do limite. Então, é margem para tanta discussão, cara. Sim. Inclusive, eu fico meio impressionado, porque aumentar imposto é impopular, criar imposto é impopular. E tudo bem, tem muita gente que tá sonegando nesse caso, né? O cara lá do Uber, por exemplo, o dono do mercadinho, etc. Mas você começar a cobrar imposto desse pessoal que não pagava, e alguns nem sabiam que tinham que pagar, também é altamente impopular. Muito. Então, talvez o monitoramento, nesse primeiro momento, seja só monitoramento, não aconteça nada. E aí depois, agora vamos iniciar. Deixa eu saber qual o tamanho desse bolsão. Exato. Ah. Isso aqui resolve o déficit? Entendi. Temos um bolsão aqui, agora vamos ver como a gente vai conseguir tirar algo daqui sem causar grandes celeumas. Não, cara, e diria mais, assim, o potencial de arrecadação, se passarem a monitorar a transação por Pix e tudo, ele é muito alto. Porque a informalidade no mercado de trabalho no Brasil é muito elevada. Só que tem um problema no Brasil, né, cara? De um lado, você fala assim, pô, a galera que não paga, vamos pensar que tudo seja feito da melhor maneira e que eles consigam, de algum modo, tributar somente quem deveria ser tributado, né? Cara, seja muito eficiente desse aspecto. Você tributar quem não estava sendo tributado, você aumenta a carga tributária. Se a pessoa não estava pagando e tudo mais. E caraca, velho, a carga tributária no Brasil ela já é alta pra um caramba, velho. Porra, é 33% do PIB. É carga tributária compatível com países da OCDE, país desenvolvido. Então a gente, além de ter... Eu vou colocar uma outra pimenta aqui no que a gente já estava falando. Além de ter envelhecido e ter continuado pobre, a gente ainda tributa como se fosse um país rico. E a gente é pobre pra caramba. E ainda eu coloquei num gráfico, né? Carga tributária em um eixo e qualidade do serviço público. Então, carga tributária medida pela OCDE, qualidade do serviço público medido por um órgão lá, o mesmo órgão para todos os países. E aí eu defini 4 quadrantes, né? Então, tem o cara que tributa pouco, tem a qualidade do serviço público acima da média. O cara que tributa muito, tem a qualidade do serviço público acima da média. E aí os 2 piores quadrantes. Tem um cara que tributa pouco e entrega pouca qualidade. Tributa pouco e entrega pouco mesmo. E tem o Brasil. E tem o Brasil. E tem Brasil, Estônia e mais algum outro país. Sempre bem que acompanhado o Brasil. tributam um pouco. São 3 países que estão nesse quadrante. Tributação nível Suíça, serviço público nível Zâmbia. Exatamente, cara. Assim, o Brasil ele faz parte do seleto grupo de países que tributam muito e entregam assim, uma merda de serviço público, cara. Impressionante. Então, qualquer aumento de carga tributária aqui é extremamente impopular. É diferente dos Estados Unidos, cara. O cara fala assim, eu vou criar um imposto e tudo mais. O americano, ele fica incomodado, mas, cara, a carga tributária nos Estados Unidos é 20%, porra. Entendeu? É um país de primeiro mundo, cara. Pô, aqui realmente é difícil, cara. É difícil. Mas eu acho que do ponto de vista educativo, vai ter muita gente se descobrindo mais liberal, libertário do que pensava que inicialmente era. Porque é muito fácil para a população votar num político que tem planos de aumentar o tamanho do Estado quando ele alega que vai tributar os mais ricos apenas. Só que para ter base de arrecadação, cara, os mais ricos são pouca gente. Exato. E que geralmente sabe se defender de tributação muito bem. Porque paga um advogado tributarista, se tá lá, pô, vão criar um imposto novo, a conta é 1 milhão. Então ele tem 1 milhão para pagar alguém para fugir dessa conta. Sim. Qualquer coisa que ele gaste a menos do que isso, é dinheiro que vai sobrar mais no bolso dele. Então, para ter base mesmo, é tributando muita gente. E na hora que o tributo é sobre os outros, o pessoal não sente. Quando é sobre si mesmo, aí passa a sentir. Aí talvez o pessoal com isso comece a tomar decisões políticas diferentes, né? Porque imposto sobre os outros é bom. Sobre si mesmo, cara, o pessoal começa a sofrer. Perfeito. Se a gente começar a tributar todo mundo, aí acho que as coisas começam a mudar. Esse é um ponto de vista interessante, cara. Vou torcer para que todo mundo seja tributado agora. Pronto, você acabou de ser cancelado. Acabei de ser cancelado, né? Acabou de ser cancelado. Uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que é só assim para as pessoas tomarem decisão de investimento mais tem governo interessante. Exato. Cara, você já leu o livro Extremos, do Pedro Neri? Não, cheguei a ler. Eu recomendo você ler. E ele traz um ponto interessante, que no Brasil, cara, além de tudo, ele tem a carga nominal tributária e tem a carga efetiva, né? Que é efetivamente quanto paga. Carga nominal é o seguinte, o cara que ganha acima de 2.500 paga lá a alíquota do imposto de renda e o máximo é 27,5%. Isso é a carga nominal. A efetiva é quanto é o imposto pago sobre a renda recebida. E aí o Pedro ele fez um estudo muito legal que ele dividiu por faixas de renda e viu quem que pagava a maior alíquota efetiva, até quanto. E no Brasil é engraçado, porque você começa ali com uma alíquota efetiva muito próxima de 0, né? Aí a partir de um salário mínimo, 2 salários mínimos a coisa vai subindo e tal.
Até que o máximo, que é a alíquota efetiva, é 11%. E tá na galera que ganha entre 15 a 20 salários mínimos por mês. 11% de alíquota efetiva. Depois disso, começa a cair. Ao ponto que o cara que ganha mais de 200, 300 salários mínimos por mês, aí muito provavelmente já porque ele recebe tudo através de dividendos, ele paga uma alíquota tributária, ele paga uma carga tributária de 3%, né, efetiva, uma alíquota efetiva. Lógico que aí é tributado na pessoa jurídica e tudo mais, né? Mas é um outro ponto que no Brasil é diferente também, se tributa muito mais a renda do que o consumo, enfim. Mas a gente vai ter um cenário engraçado se isso acontecer, em que as pessoas que ganham mais do que 2 salários mínimos, elas vão ser tributadas efetivamente mais do que a pessoa que ganha mais do que 200 salários mínimos. Eu tenho uma convicção grande que a gente pode observar isso quando refizerem esse estudo daqui a 10 anos, cara. Se isso for de fato implementado. Porque uma alíquota efetiva de 3% em cima da renda é praticamente nada. Nada. Não, de fato é o que você falou. Renda com dividendo, na pessoa física ele não está pagando nada atualmente. Mas é curioso esse ponto da tributação, como funciona no Brasil, né? Porque quando o Haddad ele foi lá na televisão para falar inicialmente de corte de gasto, mas depois ele falou que ia cortar receita, Nossa, isentando todo mundo que ganha abaixo de 5 mil, aí começaram as projeções de quanto isso custaria. E aí eu vi números diferentes, mas se eu não me engano a maior projeção girava em torno de uns 80 bilhões por ano. Sendo que você pega lá no impostômetro, o Brasil arrecada 3,3 trilhões por ano. Então você vê como a gente arrecada muito mais com consumo do que sobre a renda, por exemplo. Exato, cara. E aí no consumo, a gente está vendo toda hora a revisão daquela conta de qual vai ser o imposto ao valor agregado aqui no Brasil, que já está nos maiores do mundo, né? Mas por que é tão alto assim? É porque a gente é roubado até na forma como eles informam o imposto pra gente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você entra para ver imposto sobre maquiagem, depende do produto, mas no geral gira em torno de 50%. Ou seja, você comprar uma maquiagem de 100 reais para sua esposa, 50 são impostos. Aí você fala, pô, 50% de imposto, mas não é 50%, cara. Porque se você vai nos Estados Unidos, lá você compra o item, custa 10 dólares. Se tem imposto, ele vem no caixa, né? Aí o cara fala, toma aqui, ó, são 15, porque 5 dólares são imposto. Então você vê, imposto é de 50%. Então se você comprar algo por 50 e mais 50 são imposto, a carga não é de 50, é de 100. Cara. Igual na cachaça. Cachaça, o imposto é de uns 80%. Porque você fala, pô, de 10 reais, 8 são imposto. Não. Se a cachaça custa 2 e tem 8 de imposto, o imposto é de 400%. Perfeito. Então não tem como o nosso imposto ao valor agregado ser de 27% se a gente está acostumado a tributar as coisas, na realidade, em 100, em 80, em 70. Porque a gente sempre faz a conta dessa maneira que deixa o dado mais brando. Sendo que em outro país, eles mostrariam, não, o teu imposto é o dobro do que você pensa. E para a pessoa ter noção quanto isso custa pro seu bolso, cara, diariamente, você fica abismado quando você vai para fora e vai na prateleira dos produtos brasileiros. Você fica chocado que tá lá um chocolate Garoto, um panetone Baldu, que você faz a conversão e você tá pagando mais barato lá do que aqui. Você acha que é por quê? O produto atravessou. Cara, o Brasil que já não tem uma logística fácil. Cara, sei lá de onde ele veio, pô, passou por estrada, talvez ferrovia, talvez o transporte fluvial, chegou nos Estados Unidos, cara, foi de navio até lá e tá mais barato do que você paga aqui. Por quê? Porque é isso, não é 80% de imposto, é 400%. Se você for comprar um velho barreiro, você que tá assistindo aí de Portugal, cara, vai comprar uma 51 ou uma velho barreiro aí, cara, é mais barato fazendo a conversão do que você vir comprar uma velho barreiro aqui, cara. Que não é muito caro. Tá tudo bem. Mas, cara, vai sair mais barato. Olha que doido. Já muda o título aí, Gabriel, em defesa da cachaça.